Queria pedir para você fechar seus olhos. Pai, vem sobre nós mais uma vez, Senhor. Nós queremos te pedir, Deus, com toda a ousadia, franqueza, sinceridade do nosso coração. Por mais que a gente tenha esboço preparado, cronograma preparado, de nada adianta se você não estiver conosco. Então, nessa noite, Senhor, vem sobre nós com força, Pai. Vem sobre nós com a tua graça. Vem sobre nós e faz o que só você pode fazer no nosso meio. Vem fazer, Senhor, o que homem nenhum pode fazer. Vem fazer, Senhor, o que palavra nenhuma pode fazer. Vem fazer o que só o teu Espírito Santo pode fazer no nosso meio. E que a gente possa provar mais uma vez, Senhor, da tua graça. Que a gente possa provar mais uma vez das tuas maravilhas, do teu toque nessa noite. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nós estamos rendidos, totalmente rendidos a Ti. E pedindo, Senhor, para que você venha sobre nós. Para que você venha sobre nós, Senhor. Passeia no nosso meio, nós te damos liberdade nessa noite. Como nós sempre falamos, para que os anjos ministradores possam estar passeando pelos corredores dessa casa. Para que possam estar passeando sobre os corredores lá com as crianças no Kids. Senhor, nós queremos te dar total liberdade nessa noite. Nós queremos te dar total liberdade nessa noite, Senhor. Esse é o nosso desejo. Então, irmãos, a gente tem vivido dias onde a nossa oração tem sido até por avivamento. Nós falamos um pouco disso na semana passada. E uma das coisas que eu aprendi nessa semana é que o avivamento ele faz a gente viver coisas imprevisíveis. Só que eu não sei quantos de nós estamos dispostos ou disponíveis para viver coisas imprevisíveis na nossa semana 100% organizada. Às vezes a gente está querendo viver um avivamento, mas a gente não está disposto a viver a desorganização de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está querendo, Deus, venha sobre mim, mas a gente está querendo que Deus venha do nosso jeito. Senhor, venha sobre mim, mas não bagunça nada não. Senhor, venha sobre mim, mas só aprova o que eu já estou fazendo antes de ter te pedido. A gente precisa, irmãos, de fato, estar disposto no nosso coração. Se a gente quer viver um avivamento nos nossos dias, a gente precisa estar pronto para viver uma bagunça santa na nossa vida. Porque, irmão, de nada adianta a primeira revelação que a gente precisa ter do Senhor na nossa vida é: Deus não é gente. A primeira revelação que você precisa ter de quem Deus é, Ele não é gente. A gente tem algumas revelações de que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo. A primeira coisa que você precisa pensar: Deus, Ele não cabe na tua forma de pensar. Ele não é gente. Ele não vai... Não, o Senhor precisa entender que eu tô... Não, Ele não precisa entender. Ele não é gente. E se a gente quer viver um avivamento de verdade, a gente precisa estar disposto a perder todos os dias para o Senhor. Porque avivamento, irmão, é algo totalmente imprevisível. Sabe o que é o avivamento numa reunião? É a gente não ter hora para começar e muito menos não ter hora para acabar. Só que você imagina se o Senhor veio com tanta graça sobre nós nessa noite e a gente vai sair daqui 3 horas da manhã. Quem estaria disposto a ficar, irmão? Irmão, às vezes a gente fala, mas quando der 9h40, a gente já tá, cara, amanhã eu acordo 5 horas, eu pego o metrô lotado. Irmão, a imprevisibilidade prenuncia o avivamento. Eu preciso estar totalmente disponível para o Senhor fazer o que Ele quiser. E não ficar dentro de um cronograma. Porque às vezes a gente pensa, beleza, vamos viver o avivamento, mas o culto precisa acabar 9h15, porque eu tenho agenda. Vamos viver o avivamento, mas eu não posso estar no culto de quinta, porque quinta-feira é muito corrido, eu já trabalho, sexta-feira é mais um dia. Eu preciso viver o avivamento, mas o Senhor não tem como bagunçar as minhas finanças nesse nível, porque eu tenho conta a pagar. Bom, a gente precisa saber, se nós estamos dispostos a viver um avivamento, o Senhor vai começar a bagunçar a nossa vida. Porque se Ele não bagunçar, não é avivamento. Se tiver tudo organizado, tudo do teu jeito, não é avivamento. Só que a gente ora falando, Senhor, vem com avivamento. E o Senhor está falando, você tem certeza? Bom, eu me perguntei essa semana, você tem orado por isso? Tem esse alvo aí nos 21 dias, você tem certeza? Você está pronto mesmo para eu chegar com força e bagunçar toda a tua casa? Bagunçar toda a tua vida? Porque, irmão, às vezes no momento do período de louvor, que nós estamos embalados com uma canção, cara, a gente fala verdades, a gente faz votos com o Senhor, que
durante a semana, Senhor, você falou domingo. A gente ora coisas emocionadas no final do culto, a gente ora algumas coisas que o Senhor fala, você falou isso domingo. Só que a gente está querendo viver o avivamento. Talvez a gente não está querendo viver o avivamento, talvez a gente está querendo viver um hype evangélico. Isso poderia ser uma pregação para jovem, casaria melhor, mas não. Às vezes a gente está querendo viver a parte boa do evangelho. Qual é a parte boa do evangelho? A parte que eu recebo a bênção. Mas a gente já aprendeu. E a parte que você se torna a bênção? E a parte que aquilo que você está buscando muito uma resposta, o Senhor está falando, você é a resposta. Eu estou querendo uma solução para a minha vida, o Senhor está falando, você é a solução. Porque infelizmente, irmãos, uma das coisas que o avivamento faz, a gente para de olhar para nós, a gente começa a olhar para o próximo. Quer saber se você está avivado? Se tornou generoso? O avivamento vem em generosidade. Não, eu quero avivamento, mas está retendo tudo que você tem, você não vai ser avivado. Vai ser avivado para quê? Amém? Você está entendendo isso? Porque uma das coisas que a gente precisa, e essa eu anotei ouvindo o nosso pastor falando na semana passada, a gente confunde a maturidade. A gente acha que uma pessoa madura é uma pessoa comportada. E a gente confunde maturidade com mornidão. Irmão, a maturidade com o Senhor faz o mais idoso, faz o mais velho, tá pulando igual criança. E às vezes a gente entra em algumas reuniões que para colocar uma postura de maduro, a gente mal levanta a mão. Tô errado, irmão? Você concorda comigo ou não? Às vezes a gente precisa que aconteça muita coisa para a gente de fato estar quebrantado, a gente se rasgar. Sendo que a gente se esquece que você nasceu só para isso. Você nasceu para se rasgar ao Senhor todos os dias. Independente se você conhece a música que está tocando. Independente se você gosta da música que está tocando. Independente se você está achando o culto bom ou o culto chato. Irmão, nós nascemos para adorar ao Senhor. E adorar o Senhor é inerente a qualquer intempérie da sua vida. Se você está num dia bom ou num dia ruim, adorar é o que você foi chamado para fazer. Amém? Você está comigo nisso? Então, às vezes, a gente, num lugar de maturidade, a gente está ficando morno sem perceber. E o que eu aprendi? O morno, qual é o problema do morno? É que ele vai esfriando com o passar do tempo. Então, irmão, se você se perceber morno, não fica tranquilo num lugar achando assim, não, daqui a pouco melhora. Só vai piorar. Porque o morno, a tendência dele é só esfriar. Só esfriar. Pega uma comida que acabou de sair do forno, aí você deixa ficar morno, porque não dá para comer muito quente, coloca em cima do fogão. A tendência dele, ele não vai voltar a esquentar. Ele só vai esfriar. Às vezes nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, onde a gente entrou num lugar de mornidão, a gente está camuflando de maturidade e a gente está achando que em determinado momento algo vai acontecer. Uma hora isso muda, uma hora, irmão, só vai piorar. Só que o que eu tenho entendido por esses dias? Eu preciso tirar as capas. Eu preciso saber que se eu estou perante o Senhor, irmão, eu não quero saber o que o Carlão vai pensar de mim. A gente precisa estar em reuniões, nos relacionar com pessoas, que quando o Senhor vem e faz o que Ele precisa fazer, a gente já não tem mais reputação, irmão. Você está entendendo isso? O que eu estou querendo dizer? Você está numa roda de conversa, cara, o Senhor veio, a conversa não está boa, eu não quero saber se quem está na conversa vai ficar chateado se eu levantar e sair. Eu não quero saber. Eu vou levantar e sair. E depois eu me explico para quem tiver que me explicar. O que eu não posso é confrontar o meu Senhor nesse nível. E ficar tolerando coisa que Ele já falou, cara, não dá. O nível de avivamento que eu quero viver com o Senhor, de relacionamento que eu quero viver com o Senhor, é o nível de, eu estou no metrô, e o Senhor falou, libera uma palavra para aquela pessoa ali. Irmão, é liberar a palavra para aquela pessoa ali. Porque tem uma frase que o pastor Theo Hayashi fala, se você não consegue pregar nas praças, não queira pregar num púlpito. E às vezes, o Anderson é muito bom, né? E às vezes, a gente está querendo pular etapas na nossa vida, irmão. A gente tem um montão de esboço guardado no nosso iPad. Mas a gente não consegue ir treinando o nosso esboço com a nossa esposa. Pregando para os nossos filhos.
pregando para alguém no nosso trabalho. Mas a gente não vê a hora da oportunidade do microfone estar na mão. Quando o microfone chegar, meu irmão, vocês vão ver. Irmão, a gente não vai ver nada. Sabe por quê? Uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é o seguinte: o Senhor, Deus, ele precisa ser transmitido e não informado. A gente precisa estar aqui nesse lugar com muito temor, falando que nós estamos transmitindo algo que é vida em nós. Porque se a gente começar a transmitir informação, irmão, você sai daqui achando que, beleza, vamos para a próxima igreja, vamos para o próximo culto, vamos para o YouTube ouvir alguma coisa. O ideal é a gente sair daqui, de fato, com frio na barriga, falando o que eu faço da minha vida agora. E não é pelo que eu estou falando, é pelo que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração. Cara, de fato, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Irmão, toda semana que eu inicio, eu falo, eu preciso entregar alguma coisa diferente. Eu preciso perder alguma coisa diferente. Porque, infelizmente, a gente se acostumou a ficar numa vida automática com o Senhor, cara. A gente se acostumou, é só um culto de domingo, é só mais uma reunião, é só mais um ajuntamento, é só mais um, e a gente vai vivendo uma vida, achando que é maduro e já está morno. Irmão, eu quero viver uma vida com o Senhor, cara, aonde, como eu falei semana passada, aonde eu já não estou mais entendendo nada que está acontecendo comigo, mas eu estou cumprindo a vontade de Deus. Porque às vezes a gente não está entendendo nada que está acontecendo com a gente, e como diz os irmãos do Reteté, a gente está na mão do diabo. Mas, irmão, eu quero não entender estando na mão do Senhor. Amém? Você está entendendo isso? Então, o desejo do meu coração nessa noite de compartilhar contigo, de fato, é a centralidade de Cristo. E dizer para você, cara, às vezes você está procurando muita coisa em muita porta. Você está procurando muita coisa de várias formas. E o Senhor manda te dizer, você não tem que procurar mais nada. Você tem que me encontrar. Irmão, é tempo da gente encontrar o Senhor. É tempo da gente encontrar Jesus de verdade. É tempo da gente voltar a olhar para dentro e falar, Jesus, aonde você está? E a gente reconhecer, irmão, que talvez a gente se perdeu de Jesus, fazendo o que Jesus nos mandou fazer. A gente precisa olhar para a nossa rota e ver, cara, que bom que eu estou fazendo tudo isso, mas Jesus está aonde? Amém? Você está entendendo isso? Então vamos para a Bíblia aqui. Pedir para você abrir em Lucas 24, não é isso? Vamos ler a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Mas vamos parar por aqui. 2 coisas que eu preciso pontuar para nós nessa noite. A frustração, ela faz isso com a nossa vida. A frustração faz com que a gente, como diz o versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados. Irmão, a frustração faz você estar com os olhos fechados para o que o Senhor está fazendo na nossa vida. O que é a frustração? É você esperar um resultado de algo que só você idealizou. Você achou que a igreja seria dessa forma, você achou que teu marido ia fazer desse jeito, você achou que o teu chefe no final do mês ia te promover. Ninguém falou, você achou. E a frustração vai gerando em nós um bloqueio que a gente para de enxergar tudo. A gente entra num nível aonde a gente pode até... De fato, o Senhor pode continuar a estar fazendo algumas coisas na nossa vida, mas por causa da frustração, a gente está com nossos olhos fechados, como quem não enxerga. E aqui, o mais incrível, irmãos, por que a gente vai falar sobre a centralidade de Cristo na nossa vida? Sabe o que é o mais incrível? Eles estavam conversando, Anderson, sobre Jesus. Jesus se aproximou. E eles continuaram do mesmo jeito. Irmão, você imagina, você está num culto, no bairro de Campinho, 7h30 da noite, 8 horas,
Jesus se aproxima. Você continua do mesmo jeito. Você já parou para pensar nisso? Irmão, se aconteceu com os discípulos, pode acontecer comigo e contigo. Você está aí, de verdade? Irmão, Jesus se aproximou e os caras continuaram resmungando e reclamando da vida. Cara, Jesus está se aproximando de mim e você. Não nessa noite, mas pode ser a partir dela. Mas eu tenho certeza que Jesus já está próximo. Como tem sido o teu olhar? De frustrado ou um olhar de resposta? Um olhar de frustrado ou um olhar de quem entendeu que o que aconteceu na minha vida, seja lá o que aconteceu na sua vida, está me levando para o alvo, está me mantendo para o caminho. Amém? Você está entendendo isso de verdade? Eu acho que vocês estão muito sonolentos hoje, está muito frio. Está ruminando. Irmão, isso aqui me espantou, cara. Como é que os discípulos, Júlio, estavam... Cara, você imagina, sabe o que mais me espanta também? Vamos pensar aqui, dentro da minha imaginação. São homens, Fábio. Vamos imaginar que o Anderson é Jesus. Quanto tempo a gente convive com o Anderson? Muitos anos. Então a gente conhece o jeito do Anderson, a voz do Anderson, como o Anderson anda, quando o Anderson está bem, quando o Anderson não está tão bem. E a gente está andando e o Anderson aparece. Cara, a gente precisa de muita coisa para saber que é o Anderson. Cara, como é que os caras, sendo Jesus, não perceberam que era Jesus? Cara, me explica isso, não dá para entender. Só que, irmão, a frustração faz isso com a gente. A frustração faz a gente entrar num nível que a coisa pode estar o mais clara possível. A gente não enxerga. A gente pode estar num nível de frustração, decepção, que o Senhor está falando, é isso aqui que tem que ser feito. E você está assim, não, cara, mas não era para ter sido assim. E Jesus está falando, cara, eu estou aqui, ó, eu estou falando. Não, mas você não está entendendo. E vamos continuar o texto aqui. Versículo 17. E ele lhes disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, por que estáis entristecidos? E respondeu um, cujo nome era Cleófas. Disse-lhes, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as quais que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, quais? Irmão, aqui, essa foi a forma bem-humorada que Jesus falou. Eles estão falando de Jesus. Jesus está brincando no meio deles e fala assim, quais? Não estou sabendo, não. Eles estão falando de Jesus. Jesus que morreu. Irmão, eu não sei você, mas às vezes a gente está passando algumas coisas na nossa vida que o Senhor coloca um pouco de humor. Você está falando, não é possível que está dando mais errado ainda. Não é possível que isso aqui já está ruim, isso aqui pior. É o Senhor trabalhando na tua vida. A gente precisa saber, a primeira revelação de Deus, Ele não é gente. O Senhor, Ele não sente a dor que você sente, irmão. O Senhor não sente as pressões que você sente. Talvez algo que está te doendo muito, o Senhor está falando assim, cara, eu estou brincando contigo só. Você não viu o que está acontecendo? Só você não sabia? Não, quais coisas? Me conta aí para eu saber. Estou sabendo não. Vocês estão falando de mim, eu não estou sabendo não. Cara, Jesus é incrível. A gente precisa saber, cara, que quanto mais perto de Jesus a gente tiver, mais pegadinha a gente vai ter na nossa vida. Talvez você pode estar achando, cara, o que esse pastor está falando? Irmão, a gente vai começar a viver uma vida com o Senhor, onde a gente perde o controle, se é o Senhor que está governando. Eu quero viver uma vida sem controle, sabendo que é o Senhor que está governando a minha vida. Porque, irmão, com muito controle, a minha vida não tem dado certo até aqui. Ou talvez com muito controle, não é que não deu certo, mas talvez não chegou onde eu queria que ela chegasse. Que tal a gente deixar Ele fazer daqui para frente, irmão? Eu não sei quanto tempo te resta de vida, espero que falte 100. Deixa os próximos 100 anos ser governados pelo Senhor. E você provar da boa, agradável e perfeita vontade dEle na tua vida. Porque, irmão, a gente pode viver muito do nosso jeito frustrado. Sabe, eu me formei em engenharia e estou rodando no Uber. Você está frustrado. Mas talvez você entrou na engenharia buscando dinheiro. E o Senhor falando, eu não tinha isso para você, eu tinha um ministério. Você é um pastor. Não, mas eu não tinha isso para você. Eu tinha para você, talvez, uma empresa. E você quis se enfiar dentro da igreja.
Irmão, a gente precisa entender, a frustração nos cega do que o Senhor está fazendo. Se você está frustrado com alguma coisa na tua vida, peça para o Senhor tirar essa frustração agora. Porque se você continuar com ela, talvez você permaneça na igreja sem ver Jesus. Talvez você permaneça caminhando no caminho de Emaús sem ver Jesus. E a única coisa que pode fazer isso, a frustração. Eu me frustrei com alguém, deixa lá. Eu me frustrei com meu chefe, tá bom. Eu me frustrei com meu pastor, tá bom. Mas, irmão, não fica preso aí. Porque a única coisa que o diabo quer é te fazer ficar preso aí. Cara, eu já falei isso e vou falar talvez em todas as reuniões. O diabo, ele não quer te tirar da igreja, irmão. Ele quer te deixar na igreja morno. Ele quer te deixar dentro da igreja crítico. Ele quer te deixar na igreja observador. Com opinião para tudo. É assim que o diabo quer te deixar na igreja. Mas a partir do momento que você vê Jesus, irmão, acabou. Você lembra, o pastor Rodrigo ele já pregou aqui talvez uns 6 meses direto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Irmão, o que a gente precisa de fato é ver o Senhor. Quando a gente vê o Senhor de verdade, as nossas frustrações, elas se vão. E a gente começa a perceber, cara, eu estava passando por tudo isso sozinho, Jesus estava do meu lado o tempo inteiro. Mas o que estava no meu coração? A frustração. Se tiver a frustração, irmão, ele vai estar aí e você não vai enxergar. Aí sabe o que acontece? A gente como ser humano, eu estou sozinho, ninguém me liga, a igreja me abandonou. E Jesus está falando assim, como assim você está sozinho? Como assim todo mundo te abandonou? Você não me viu aqui o tempo inteiro? Você não me viu do teu lado, te mostrando a rota, te mostrando o melhor caminho? Você não me viu cuidando de cada detalhe da tua vida? Aí a gente vai precisar ser honesto e falar, não, Senhor, eu não vi. Você estava frustrado, né? Você estava achando que eu ia fazer de um jeito e eu fiz de outro. Irmão, a gente está achando que Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida e o Senhor de propósito está fazendo de outro. Sabe para quê? Só para dizer, o Deus sou eu aqui. Irmão, eu não sei, você é pai, meu filho tem só 2 anos, eu já estou fazendo isso. Eu quero comer, eu vou dar comida, mas na hora que eu quiser. Para ele aprender. Obediência ensina sim. Eu não sou ruim não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas as coisas precisam ser ensinadas. Se a gente é assim, imagina Deus conosco, cara. Porque a gente tem a figura de Deus como um pai, a gente acha que ele vai dar tudo na nossa boca. E a gente está falando, Senhor, mas eu já recebi palavras de pras nações. O Senhor está falando, só vai depois dos 40. E o jovem está achando que não vou trabalhar não. Não vou correr atrás de faculdade não, porque Deus vai me levar para as nações. Faz o que precisa ser feito. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar e ser o melhor da classe. A tua empresa tem que prosperar mesmo. Não, mas o Senhor me mandou entregar. Calma, tudo tem o seu tempo. E o Deus que eu conheço é um Deus que gosta de pregar peça na nossa vida. Pode ser que você está achando que não, Deus vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. Porque o relógio é dele. A vontade é dele. E a gente precisa começar a entender, cara, que a nossa vida ela não vai seguir o nosso curso. Ela até pode, mas o final não vai ser bom. Amém? Você está entendendo isso? Então vamos continuar aqui, por favor. O nosso grande problema é não saber aonde Jesus estava. Essa aqui eu ouvi do pastor Luiz Hermínio quinta-feira. E eu tive que anotar. Essa aqui eu tive que anotar. Inclusive, quem no final quiser uma bênção apostólica, vem no Maurício. Que hoje ele tá com blazer. Hoje o apóstolo tá... eu tive que fazer. Eu só estava esperando você voltar. Eu estava com essa daqui, ó. Falei, cadê o Maurício? Mas... Vamos lá, deixa eu voltar. Mas ele tá bonito, gente, de verdade. Eu também gosto desse estilo. O homem no Éden, quando se abriram os olhos, é que ficaram cegos. Cara, quando o pastor falou essa, deixa eu repetir para você ouvir. O homem no Éden, quando teve os seus olhos abertos, é que ficou cego. Cara, isso fez total sentido para mim. A gente está achando que na ceguidão espiritual do céu, a gente está enxergando alguma coisa. Irmão, boa coisa é a gente ficar na mão do Senhor.
Quando a gente abre os nossos olhos humanos e quer guiar a nossa vida do nosso jeito, é que a gente percebe que a gente está cego de verdade. Adão achou que estava cego, andava nu, fazia, todos os dias tinha relacionamento com o Senhor. Seus olhos se abriram, ele ficou cego. Quando os seus olhos se abriram, ele ficou cego. Irmão, qual tem sido a tua temporada? Como tem sido a tua estação com o Senhor? O que você tem enxergado? Como você está vendo? Será que você está olhando a sua vida, querendo olhar para si e falar, caramba, eu preciso arrumar folha de figueira para me tampar? Ou você está todos os dias falando, eu preciso, na minha seguidão, achar o Cristo. E todos os dias, ir ter o meu tempo com o Senhor. Irmão, semana passada a gente só falou isso, e eu fiquei pensando, cara, isso é a base. A gente só precisa, irmãos, buscar o Senhor em primeiro lugar. Quando o Adão deixou de buscar o Senhor e quis fazer as coisas do seu jeito, tudo desandou. Irmão, não queira fazer do teu jeito. Queira ser cego para os homens, mas enxergando para o Senhor. Não queira ser um homem que está com os olhos abertos, antenado em tudo. Não, eu estou vendo que o Bitcoin está subindo. Não, eu estou vendo que o Elon Musk é o presidente dos Estados Unidos. Não, eu estou vendo que isso aqui está com os olhos abertos para a humanidade. E para o Senhor você está cego. Se puder aumentar o microfone, por favor. Irmão, que nesses dias de verdade a gente esteja com os nossos olhos fechados para o mundo e aberto para que o Senhor já está fazendo na tua vida. Você precisa estar com seus olhos abertos porque o Senhor está fazendo, irmão. Mas Ele não vai fazer do teu jeito. Se Ele fizer do teu jeito, irmão, Ele deixou de ser Deus e Deus passou a ser você. Só que a gente aprendeu a ter tudo de mão beijada. E a gente fala que nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Mas brasileiro é bicho mimado, cara. Sabe por quê? Desde 2000 e alguma coisa, a gente recebe Bolsa Família, Bolsa aquilo outro. A gente acha que no nosso maior momento de crise vai aparecer alguém e vai resolver o nosso problema. E o Senhor está falando, eu vou resolver o teu problema, mas no meu tempo e do meu jeito. E a gente está achando que não, quando eu entrar para a igreja o problema se resolve. Aí a gente entra na igreja, o problema não resolve, a gente está frustrado. E o Senhor está falando, isso é processo para você ser resolvido. E você está achando que entrei na igreja, aceitei Jesus, pronto. Como se fosse uma fórmula mágica. Só que a gente precisa entender, a salvação é o ponto de partida. Alguns acham que a salvação é o ponto, pronto, agora estou resolvido. Aceitei Jesus, agora minha vida está... Bom, aceitou Jesus, é aí que começa. As guerras, é aí que começa as dificuldades, é aí que começam os novos nascimentos constantes. É aí que começa a transformação da mente. É aí que começa. Amém? Você está entendendo isso? Pedi para você abrir em Filipenses 3. A gente vai fazer esse paralelo. Você está aí, irmão? Pedi para você abrir em Filipenses 3, não é isso? Só que eu vou precisar ler o último versículo de Lucas 24. Fique chateado comigo, não? Lucas 24, versículo 21, diz assim, ó. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmão, você já leu Apocalipse, não já? Amém? Diz amém, irmão. A gente não sabe que o Senhor vai remir Israel? Só que os discípulos queriam que fosse no tempo deles. Como é que é na tua vida, irmão? Eu esperava, Senhor, que você fizesse. Irmão, sabe aquilo que você espera? Eu não vou te desanimar, não. Eu vou te animar. O Senhor vai fazer. Amém? Essa hora era para você dizer um amém mais forte. Eu esperava. Aquilo que você espera, o Senhor vai fazer. Mas, irmão, não é no teu tempo. Irmão, se ainda não aconteceu, não se frustra. Se ainda não aconteceu, não deixe com que seus olhos fiquem cegos. Se ainda não aconteceu, descansa. Porque, irmão, existem duas coisas terríveis nessa hora, nessa geração.
É descanso, a gente não consegue. Nossa mente não para nunca. E distração. Cara, são duas coisas que derrubam a gente todos os dias. A gente organiza a nossa semana e nós temos aí mais 7 dias e a gente já... Não, a igreja estabeleceu, o pastor falou, a gente tem alvo de oração, eu vou orar. Bom, às vezes a gente consegue segunda, na terça, já embolou tudo. Porque a gente não descansa, a gente está toda hora querendo fazer e a gente está distraído. Toda hora aparece alguma coisa para fazer, alguém ligando, algum problema para resolver. Só que a gente precisa entender que a gente foi chamado para andar na contramão desse mundo. Irmão, você não foi chamado para entrar na correria do teu amigo do teu trabalho. Cara, se tu faz a mesma coisa que o teu amigo não cristão, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente faz porque a gente quer o que ele alcançou. Não, aquele cara ali, e todo mundo tem Instagram, ou a maioria, a gente vê, né? Acorda às 5 da manhã. Faz isso. Assina tal curso. Faz tal coisa. Muda teu arquétipo. Já viram que tem isso, arquétipo? Se veste de outra forma. Acho que foi isso. Segue lá, segue lá. Apóstolo Maurício, ponto. O que eu estava falando? Mas por que eu falei? Sim, então, o que a gente precisa acontecer na nossa mente? Irmão, não fica escandalizado comigo não, em nome de Jesus. Você que está visitando, a gente é de Deus. Na nossa mente, a gente está fazendo tudo porque a gente quer o que o cara alcançou. Não, esse cara conseguiu comprar um carro novo, esse cara conseguiu progredir, esse cara conseguiu tal, olha a casa que ele mora. Caramba, olha quanto ele dá de oferta. Caramba, olha... A gente até espiritualiza alguma coisa. Só que, irmão, quem está disposto a fazer o que Paulo fez? E Paulo falou que tudo é perda. Às vezes a gente está querendo, de fato, irmão, ser um Pablo Marçal da nossa geração. Ser um Geração de Valor, um Flávio Augusto. Mas a gente está querendo o que ele tem. Mas, irmão, eu não vou julgar. Até esquece os nomes. Mas o que eu quero, a maioria desses caras não tem. A gente precisa saber de verdade aonde o nosso coração está querendo chegar. A gente está querendo ter finanças, riquezas, uma vida próspera, ou a gente está querendo a centralidade de Cristo na nossa vida? Porque foi isso que Paulo quis, irmão. Paulo era o cara. Hebreu dos hebreus. Estudou no melhor lugar. Era sinistro. Talvez com uma boa condição. E ele falou, tudo é perda. A gente vai ler isso. E sabe a palavra que mais me escandaliza? Se a gente fala isso na igreja, eu considero tudo como esterco. Irmão, se está na Bíblia, não é falácia, não é palavra de efeito. Era o que o cara vivia. Como é que está o teu coração, irmão? Como é que está a tua vida com o Senhor? Como é que está a tua sinceridade com o Senhor? Será que a gente está de fato considerando tudo que o mundo diz que é importante como esterco? Será que de fato a gente está considerando como a coisa mais horrível, mais terrível dessa terra? Às vezes a gente tem o que Paulo considera como esterco como alvo. E a gente precisa entender, a nossa referência é Paulo ou são os influencers? Irmão, a minha referência é Paulo. A minha referência é Paulo. Se a tua referência é Paulo também, começa a rever os teus conceitos. Começa a rever as tuas prioridades. Porque, irmão, Paulo tinha tudo que ele queria. Uma conta tranquila. Não tinha falta de nada. E mesmo assim, ele decidiu perder tudo. Ele decidiu entregar tudo. Amém? Você está entendendo isso? Porque se você voltar em Lucas 19, eu acho que é versículo 24, quando Jesus encontra com Zaqueu. Cara, Zaqueu, quando ele vê Jesus, ele não está frustrado, irmão. Ele não está com seus olhos cegos. Ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele fala, cara, até quem eu tô com dívida, eu vou retribuir, cara, 4 vezes mais. Jesus falou, cara, que bom, você não está frustrado, você não está nada, né? Salvação chega na tua casa. Irmão, a gente está procurando coisas que é só a gente ter os nossos olhos abertos. A salvação chega na tua casa. E essa salvação aqui é sozo.
É a completude de tudo. Não é a salvação, irmão, é tudo, tudo. Meu casamento não está muito bem, a salvação chega na tua casa, resolveu. Não, mas o meu casamento está bem, as minhas finanças que não estão, a salvação chega na tua casa, resolveu também. Não, mas é o meu filho que está desviado, chegou também. Bom, porque quando Jesus fala e quando ele chega, tudo muda. A realidade do lugar muda. Nada fica como estava. Talvez você está passando por uma frustração, uma decepção em uma área. Se você tiver os seus olhos espirituais abertos, a salvação chega na tua casa. A salvação chega dentro da tua vida. E a gente precisa entender, cara, o que eu preciso fazer? É por isso que quando você ministrou essa música, qual a beleza que eu ainda não vi? Como é que é o resto? Qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Irmão, eu fico me perguntando, cara, qual é a beleza que existe que fez os caras verem o que eles viram e fazer o que eles fizeram? Porque, irmão, a gente pode falar de Paulo, mas vamos voltar lá com os discípulos. Irmão, imagina Jesus falando assim, ó, Charlie, você está lá na loteria, é um dia comum, vem, segue. É só isso. E você lembra da Aninha, tu lembra das contas, tu lembra do teu trabalho, tu lembra... Irmão, o que Pedro viu, cara? O que os apóstolos viram, cara? O que os discípulos viram? Cara, de verdade, eu não sei qual é a tua expectativa. Mas eu me pergunto, o que eles viram que eu ainda não vi? Porque eu estou vivendo a minha vida do meu jeito ainda. Irmão, quando a gente vê Jesus, tudo perde sentido. Tudo perde significado. Sabe aquela briga que você tem com a tia há anos atrás? Aquela irmã que tu não fala há muito tempo? Irmã de sangue mesmo, não é irmã da igreja não, porque aqui não tem isso. Amém? Aquela irmã diz, irmão, se você viu Jesus, não tem mais problema, irmão. Porque eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Cara, a gente precisa entrar num nível de relacionamento, de profundidade, ao ponto de, Senhor, eu quero te ver, cara. Eu quero descobrir uma beleza em você que eu ainda não vi. Eu quero ver uma beleza em você, algo que me transforma. Algo que os meus olhos já não são mais como eram antes. Aonde aquele irmão que eu olhava e achava que tinha um problema com ele, já não tem mais problema, porque meus olhos são outros. Porque, irmão, um olhar que vê Jesus não pode ser o mesmo olhar que vê o Charlie e acha que ele é um demônio. Irmão, se você viu Jesus, é uma fonte só, cara. Amém? Você está entendendo isso? E é muito importante a gente falar sobre coração, é muito importante a gente falar sobre olhar, porque o olhar, a Bíblia fala que é a janela da alma. Bom, às vezes seu olhar está ruim, e isso, consequentemente, está fazendo a tua alma estar toda bagunçada. Ah, mas eu estou sofrendo de depressão, estou sofrendo de ansiedade, estou sofrendo de crise do pânico. Mano, porque teu olhar está errado. Você olha para aquela irmã, lembrando dos problemas que ela te fez. Por isso você está ansioso. Bom, muda o olhar. Amém? Você está entendendo isso? Muda o teu olhar. E a gente possa, que nessa noite, irmão, profetizo sobre você de verdade. Que a gente possa entrar num lugar com o Senhor, aonde todos os dias a gente veja o Senhor e no dia seguinte a gente tenha mais fome e mais sede de ver o Senhor. Porque, irmão, quando a gente vê o Senhor, nada mais nos satisfaz. A primeira coisa que você precisa fazer para tirar o trono, tirar o dinheiro do trono do nosso coração é ver o Senhor. Porque se você vê o Senhor, irmão, nada mais satisfaz. Não é dinheiro. Não é um carro novo, não é uma casa nova. Quando a gente vê o Senhor, o pouco que a gente tem, cara, a gente já entrega. Por quê? Porque eu vi o Senhor. E, irmão, Pedro, que era um pescador, tinha uma empresa, tinha os seus barcos, largou tudo. Se você está segurando alguma coisa é porque você não viu Jesus ainda. Se a gente ainda tem um tipo de negociação com Cristo, não, Senhor, até aqui dá, depois daqui não dá, você não viu Jesus. Então, qual é o nosso desejo? Como igreja, como Evan Campinho, cara, vamos ver o Senhor. Vamos ver o Senhor a ponto de que as nossas opiniões já não importam mais. A ponto que o nosso orgulho já não nos vence mais. Ao ponto que a nossa opinião já não importa mais. Por quê, cara? Porque nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor.
Cara, o meu desejo é que nós possamos de fato ser uma igreja, cara, onde a gente não tem mais script. Uma igreja que no período de louvor, na primeira canção, na abertura do culto, cara, já tem a gente se rendendo ao Senhor. Por quê? Porque você viu, irmão. E a gente precisa entender uma coisa também. Ver o Senhor não é uma responsabilidade de um culto domingo à noite. Aqui a gente junta e a gente gera uma combustão. E aqui a coisa acontece. Mas ver o Senhor acontece na tua casa, segunda. Ver o Senhor acontece na tua casa, terça, quarta. Quando a gente chega quinta, já é aquela coisa. E sexta, você vê mais um pouco. Sábado também. Quando chega domingo, irmão, esse forro aqui tá balançando. Por quê? Porque você já vem gerando isso no teu secreto. Ao ponto da gente saber que não é responsabilidade do louvor ou do pastor liberar uma palavra no meu coração. É uma responsabilidade minha de ir gerando. E a gente saber que nesse lugar não é uma palavra que cura. Pode ser também, mas é uma atmosfera que cura. Quando a gente se junta, irmão, não é por causa de um homem. É por causa de uma atmosfera. Porque eu e você estamos com o mesmo desejo. Qual é o desejo? Ver o Senhor. Eu e você estamos com o mesmo olhar. Eu e você estamos com o mesmo anseio. A gente quer ver o Senhor, achar. É por isso que quando a gente está ministrando louvor, cara, quando a gente está ministrando com o nosso instrumento, cara, não tem baqueta que aguente, Júlio. Eu já cansei de chegar em casa com um escalo aqui, ó, cheio de sangue. Você já chegou assim, Guto? Cara, cheio de sangue aqui, de não conseguir fechar a mão. Mano, é porque de verdade, parecia que eu estava vendo o Senhor. Para mim, um tribal na batera não é um tribal, é falar em línguas dentro dos tambores. Então você precisa saber que a tua adoração, irmão, é a partir daquilo que você vê e não a partir daquilo que eu estou falando. Você precisa ter os seus olhos abertos para ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você precisa ter os seus olhos abertos e perceber, cara, o Senhor está aqui, mano. A ponto de você fechar os seus olhos, cara, e se a gente ficar em silêncio, se a gente começar a falar, independente de qualquer coisa, você vai perceber o Espírito Santo pairando aqui, cara. Assim como lá em Gênesis, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo, ele paira sobre esse lugar também, cara. E ele vai comunicando ao teu coração coisas que eu nem falei, coisa que nem saiu da minha boca. E, irmão, eu tenho certeza que o que eu não falei, o Espírito Santo está comunicando aí, é o que você precisa fazer. É o que você precisa fazer. Cara, eu preciso mudar o meu eu preciso quebrar o meu coração, o meu orgulho. É isso que o Espírito Santo está falando, irmão. O Espírito Santo no teu coração agora, ele está comunicando alguma coisa que você tem que entregar ou perder. Entregar ou perder. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é assim. Ele está te pedindo alguma coisa. É a gente saber, vamos entregar ou não. É a gente saber, vamos enxergar ou não. É a gente saber, a frustração vai continuar te travando ou não. As tuas decepções, as tuas críticas vão continuar te limitando ou não. Irmão, eu decido, não vou mais. Na minha vida, não vou mais. Porque você precisa saber, existem cadeias na tua vida que é você que está prendendo. Você acredita que o diabo está debaixo dos nossos pés? Algumas coisas que te prendem, irmão, é você que não quis soltar. Fala de novo. Algumas coisas que te prendem é você que não quis soltar. Você precisa saber, irmão, o diabo não tem poder sobre a tua vida. Jesus está falando, você que decidiu ficar frustrado. Você que está decidindo de ter ressentimento. Você que está querendo trazer à tona esse sentimento no teu coração. Você que está querendo voltar a ser tentado para esse tipo de coisa. Porque, irmão, tentação não é o diabo. Tentação é gente que gera. Irmão, você tem decidido se prender em algumas áreas que o Senhor falou. Você já está liberto. Para de falar que o diabo está furioso. O diabo está furioso porque ele já perdeu a guerra. Não está furioso por causa da tua vida, não. O diabo está furioso porque Deus já venceu ele. Ele vai viver furioso. Você bem e você mal, ele vai viver furioso. Então vamos parar de atribuir poder ao diabo, coisas ao diabo, que, cara, é a gente que está limitando a nossa vida. Existem posturas no nosso coração que não tem a ver com o que o diabo está fazendo. Tem a ver com o posicionamento da nossa mente. Irmão, tem coisa, essa palavra é bem da moda, tem coisa que é ranço. Tem coisa que é ranço nossa, da nossa família. Todo mundo pensa assim, todo mundo age assim.
todo mundo reage dessa forma. Todo mundo briga, todo mundo fala alto. Todo mundo... Irmão, é ranço, sai daí. Sai daí. Amém, irmão? Porque eu acredito numa coisa. É impossível Deus ter tudo e não me ter. Às vezes a gente vive assim, irmão. Deus tem tudo, mas Ele não tem a mim. Esse poder está na tua mão. Esse poder está diante de você. Deus, Ele não vai te tomar de assalto. Ele não vai... Agora você é meu. Não, não. Ele está esperando que você entregue o teu coração. Ele está esperando que você entregue as tuas frustrações, as tuas decepções. Ele está esperando fazer com que você entregue as tuas opiniões, o teu orgulho. Ele está esperando fazer com que você entregue a tua avareza. Ele está esperando fazer com que você entregue, cara, o ressentimento do teu coração. Ele está esperando. Porque eu tenho certeza, você sabe que Deus tem tudo, mas às vezes Ele não tem você. Irmão, até quando a gente vai viver assim? Deus governa tudo, mas na minha vida, pera lá. Irmão, entregue o governo para o Senhor. E vamos fazer como Paulo. Cara, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda. Porque nesses dias eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Irmão, a minha oração é para que você veja o Senhor. Se você vê o Senhor, todos os teus problemas estão resolvidos. Todos os teus problemas estão resolvidos. Só que a gente gasta muito tempo correndo atrás de problema, ao invés de correr atrás do Senhor. Irmão, corra atrás do Senhor. Corra atrás do Senhor. E como nós lemos aqui, a gente está conversando com a nossa esposa, frustrado, chateado. Jesus se aproxima. E Jesus prega algumas peças na gente. E a gente pergunta assim, isso que está acontecendo, você não está vendo? Você não está sabendo? E Jesus fala, não estou sabendo. Quais são as coisas? Irmão, é Ele que está presente. Sabe as pressões que você está passando? É Jesus. Para de achar que é frustração. Para de até de brigar com Jesus, como se Ele não estivesse sabendo, como se Ele não estivesse vendo. Irmão, só se rende e deixe os seus olhos serem abertos. Amém? Você está entendendo isso? Então vamos caminhar para o encerramento de verdade e ler o texto que eu falei, Filipenses 3. Sim, Senhor, nossa esperança é você. A nossa esperança é você. A nossa esperança é o Senhor. Irmão, a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. Cristo e nada mais. E nada mais. A centralidade da nossa vida é você, Senhor. A centralidade da nossa vida é você, Senhor. Tudo vai girar em torno de Cristo. Tudo vai girar em torno de Cristo. Vem sobre nós, Cristo, ô Cristo. A nossa esperança, o que morreu, mas ressuscitou, o que governa sobre tudo e sobre todos. Cristo, a pedra fundamental. Xaralacataralara manás, Yaralacataralara mananeiriçou, Yaralacataralara manás. Se você pode, irmão, levante suas mãos aos céus. Invoque-o nessa noite. Invoque-o nessa noite. Não fique preso nas tuas frustrações e não o veja aí do teu lado agora. Feche os seus olhos físicos e abra os seus olhos espirituais, irmãos. Vamos ver Jesus passeando no nosso meio aqui. Xaralacataralara manás. Sim. Sim. Cristo. Sim, cante isso, irmão. Fonte de prazer.
Sim. Você só precisa dele, irmão. Você só precisa dele, irmão. Deixa fluir, deixa fluir. Sim. Mais nada. Sim. Nós queremos você. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Oh, Senhor, nos traz de volta para esse lugar. Nós não queremos títulos, nós não queremos posses. Nós queremos você, Senhor. Nós não queremos problemas resolvidos, nós queremos a Tua presença. E sabemos que diante dela, todos os nossos anseios são preenchidos. Todas as lacunas da nossa alma é suprida. Sim! Bom, faça essa oração nessa noite. Oh! Existem pecados que te prendem por muitos anos, que serão vencidos a partir do teu olhar aberto. Declare isso, declare isso.
Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Você não está preso, irmão. Eu declaro para que você se veja livre nessa noite. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Sim, sim. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus, Cristo. Aleluia! Fonte de prazer, Cristo. Quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti? Xaralacataralaramana. Que eu ainda não vi. Irmão, nosso objetivo de verdade é contemplar o Senhor ao ponto de nada mais nos satisfazer. Irmão, faz uma avaliação da tua vida. Procura observar o que te dá prazer. Se é uma relação, se é uma música, se é um dinheiro. Irmão, se for, decida entregar para o Senhor ao ponto de apenas Ele te satisfazer. Irmão, você como um homem espiritual, é difícil fazer isso. Mas que nessa noite, de fato, eu queria te fazer esse convite que não é agora. É você na tua semana. Comece a reavaliar o que te dá muito prazer. Se é status, se é poder, se é você ser reconhecido, se é você ser aclamado por alguém. Entrega para o Senhor a ponto dele te satisfazer. Irmão, sabe a tua empresa que cuida da tua casa e gera recurso para você manter a tua família? Entrega ela para o Senhor. Fala, Senhor, nada mais me satisfaz. Porque, irmão, essa é uma frase muito arriscada, mas que a gente pode falar da boca para fora. Irmão, nada mais te satisfazer é o que a palavra quer dizer. Nada. Não é recurso, não é o que você gosta, não é o que você tem. Às vezes você está preso num pecado por causa do teu celular. Se nada mais te satisfaz, irmão, entrega teu celular. Aí você vai saber se o que te satisfaz é o teu celular ou o Senhor. Talvez se você é um homem avarento, entrega a tua riqueza. Que você vai saber se o que te satisfaz é o teu dinheiro ou o Senhor. São orações de risco que a gente faz, mas é um lugar que a gente precisa entrar. Não tem como a gente ficar vivendo uma vida com o Senhor de mais ou menos, irmão. Com o Senhor ou é tudo ou é nada. Se Jesus não é o primeiro, Ele não aceita ser o segundo. A gente precisa saber, nós como pais, o teu filho não é teu filho. Talvez enquanto o teu filho continua sendo teu, às vezes ele está perdido por isso. Entrega o teu filho para o Senhor. E a tua satisfação estará nele. E tu vai ver o teu filho se voltando ao caminho. Às vezes o teu casamento é teu. Você casou para suprir uma carência. E o Senhor está falando, entrega o teu casamento para mim. A tua satisfação está em mim, não na tua esposa. E não no teu marido. E não no teu trabalho. Irmão, a gente precisa entrar em lugares aonde o Senhor quer que a gente entre. Nenhum ser humano normal vai mandar você entrar. Mas o Deus que a gente já aprendeu que não é gente, vai mandar você entrar. E é nesse lugar que Ele está pedindo que a gente entre nessa noite. A gente já está terminando, eu vou ler um versículo. A gente não cancelou o voo, de verdade. Mantém voando. Versículo 8 de Filipenses 3. E na verdade,
tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Irmão, feche seus olhos, bata no peito e diga: o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Irmão, não sei o que você já perdeu ou o que você está pronto para perder. Mas Paulo diz: eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Irmão, você não vai ganhar a Cristo com outra coisa no lugar dele. Hoje é uma noite de entrega que você vai precisar entregar algo que muito te custa. Que você vai precisar entregar algo que muito te custa. Mas se você fizer isso, você vai receber Cristo. Irmão, que a gente possa nesses dias ver a Cristo e saber que apenas Ele nos satisfaz. Eu oro e declaro sobre cada um aqui, irmãos, que Cristo seja a plena satisfação da tua vida. Que não seja status ou reconhecimento humano. Que não seja um título. Que não seja você ter uma segunda, terceira ou quarta renda. Que a tua satisfação esteja em Cristo. Satisfação plena em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Irmão, você não precisa de mais nada, você precisa de mais de Cristo. Você precisa que Cristo te preencha de dentro para fora por completo. Você não precisa de uma palavra, você não precisa de uma igreja ungida, você precisa de Cristo. E Cristo vai te mostrar qual é a palavra. E Cristo vai te mostrar qual é a igreja. E Cristo vai te mostrar qual é a solução. E Cristo vai te mostrar qual é o emprego. Cristo vai te mostrar qual é a saída. Irmãos, eu tenho visto algumas pessoas se movimentando de muitas formas. Não, em determinado tempo eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa. A única pergunta que me veio à mente é: Cristo sabe disso? Irmão, tem coisa que você está tentando há muito tempo que Cristo não te mandou fazer. Sai do curso do mundo. Você não precisa de estabilidade na tua vida. Você precisa de Cristo na tua vida. Cara, você precisa da fidelidade de Cristo na tua vida. E ela você já tem. Cristo nessa noite está perguntando: e eu posso ter a tua fidelidade? Eu posso ter o teu compromisso? Eu posso ter o teu coração? Eu posso ter a tua entrega? Porque a gente precisa sair das reuniões sabendo o que nós vamos perder. E não só o que eu vou receber. Irmão, como o Senhor, você pode ter certeza, é uma via de mão dupla. Mas nessa via de mão dupla, você ganha quando você perde. Amém, irmão? Você está recebendo isso? Nessa via de mão dupla, você é forte quando você está mais fraco. Nessa via de mão dupla, você recebe mais quando você entrega tudo que você tem. Então, irmão, que a gente possa de fato viver um tempo com o Senhor onde Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E a gente sai daqui não esperando uma bênção, mas se tornando a bênção que nós já somos. Porque como nós falamos outro dia aqui, Cristo nos formou na fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Mas a partir do momento que você foi formado, Cristo agora está dentro de você. Não existe ruptura, irmão. Ele te formou lá e agora Ele está dentro de você. Então, irmão, você é a solução para os problemas que você está inserido, porque Cristo está aí. Então, o único desejo do teu coração tem que ser: eu preciso ver Cristo. Eu preciso ver a Cristo. Queria convidar você a ficar de pé nesse lugar. E você fazer a tua oração. A gente, de fato, já está encerrando. Mas a minha intenção é liberar para você um momento onde você possa fazer uma oração. Que você vai entregar o que Cristo está te pedindo. Que você não fique nessa noite baseado nas minhas palavras. Que as palavras que foram liberadas sejam um degrau para que você suba. E ao subir, você entregue o que o Senhor já está te pedindo. A gente só abriu a porteira, irmão. A gente só iniciou o caminho. Quem vai continuar nesse processo é você e Deus. Esse processo vai ser continuado você no teu secreto. Você e o Espírito Santo comunicando ao teu coração. Então o meu desejo é que nessa noite a gente saia daqui, irmãos, entendendo que tudo é perda. Tudo é perda. Eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda.
Irmão, que você saia daqui entendendo que tudo é esterco. Irmão, tudo é esterco. Tudo que você tem, tudo que você está buscando alcançar não é nada se comparado a Cristo. Que a gente saia daqui com uma fome e uma sede maior pela presença de Cristo. Então eu queria te convidar a levantar suas mãos agora. Nós vamos continuar ministrando essa canção.